Olá pessoal, Oi pessoal, eu sou a Ellen Guria eu sou Rafael Sanzio e esse é mais um episódio da Sala de Jogos, programa no qual mostramos para vocês um dos nossos jogos da nossa coleção e torcemos para que você curta ele, tanto quanto nós curtimos. Enfim, a galera tá percebendo que a gente gosta muito de jogos com trens. É mesmo. É verdade mesmo. E hoje a gente vai falar de um jogo que é ambientado nos Estados Unidos e tem trem. Ticket to Ride. Dificilmente a gente vai usar ticket para entrar nesse trem, porque hoje vamos assaltar uma locomotiva em Colt Express. O jogo acontece no dia 11 de julho de 1899 nos Estados Unidos, mais especificamente na locomotiva da Union Pacific Express. Ela foi invadida por foras da lei que estão tentando roubar os cidadãos, né? As pessoas de bem que estão lá dentro, e ainda assim roubar a maleta cheia de dinheiro da companhia de carvão Nice Valley, que está sendo protegida pelo delegado quase não saía, Samuel Ford. Os jogadores serão os bandidos e eles vão tentar, até o final do jogo, serem os mais ricos. Isso aí. O jogo Colt Express foi criado por Christopher Rambo, com arte de Jordi Balbuena, e foi lançado pela Ludonat. Vale salientar que ele também foi o vencedor do Spiel des Jahres de 2015. O jogo pode ser jogado de 2 a 6 jogadores, maiores de 10 anos, e tem em média de 40 minutos de duração. É verdade. A mecânica do jogo envolve personagens com habilidades diferentes e ações e movimentos programados. Mas antes de entrar em detalhes, vamos ver os componentes do jogo. Vamos lá. O tabuleiro do jogo é em 3D, com 6 vagões de trem e uma locomotiva, e 10 marcadores de terreno. Marcadores para serem roubados: 18 bolsas, 6 joias e 2 maletas. 17 cartas de round, um meeple de delegado e 13 cartas de balas neutras. Para cada um dos 6 personagens, vem uma carta de personagem, 10 cartas de ação, um meeple de bandido, 6 cartas de bala e nessa versão do jogo vem a ficha do personagem. Um manual de regras e um manual para a montagem do trem. Como fazemos normalmente, vamos fazer o setup e durante o processo a gente ensina as regras. Esse setup vai ser montado para uma partida com 4 jogadores. Cada jogador escolhe um personagem, aconselhando que seja de forma aleatória, e pega tudo relacionado a ele, baseado na cor. Coloque as cartas de bala em ordem decrescente em um monte. Embaralhe as cartas de ação e forme um monte pessoal. Pegue uma bolsa no valor de $250 e coloque na sua ficha virado para baixo. Pegue a locomotiva e coloque no centro da mesa. E aí pegue vagões aleatoriamente baseado na quantidade de jogadores. Nesse caso, 4. E aí você espalha os marcadores de terreno pelo local do tabuleiro, né? No tabuleiro 3D. Você tenta colocar de uma forma que não vai atrapalhar tanto os jogadores, né? Quando eles forem mexer os personagens durante o jogo. Coloque em cada vagão a quantidade indicada de marcadores de saque, colocando de forma aleatória. Não se preocupe com as joias, todas são do valor de $500. Então você seleciona de forma aleatória as bolsas. Nesse caso aqui, nesse vagão, são 3. E você deve se lembrar que tem que colocar no valor, com valor escondido, e você não deve mostrar esse valor quando for pegar de forma aleatória. Pega de forma aleatória, com todos virados para baixo, faz aquele embaralhamento e puxa a quantidade que é necessária e coloca aqui. Quando for fazer o saque, pegar do chão, o jogador vai poder ver o valor, não tem problema. Mas enquanto estiver no chão, o valor é escondido. Coloca a figura do delegado na locomotiva junto com uma das maletas. A outra maleta você coloca próximo à locomotiva de fácil acesso, porque ela pode aparecer durante a partida. Aleatoriamente escolha 4 cartas das 7 cartas de round que se encaixam na quantidade de jogadores. Você pega, né? Vai embaralhar, embaralhar. Aí coloca aqui próximo ao tabuleiro, né? Depois vai ficar na frente do primeiro jogador. Aí você vai pegar
uma das 3 cartas de estação, aleatoriamente também, e vai colocá-la no final desse monte de 5 cartas ao todo de round, certo? E aí você vai pegar as cartas de bala neutras e fazer um montezinho e deixar próximo à locomotiva. E é mais ou menos assim que a mesa deve ficar no final dessa etapa. Lembrando que questão de espaço a gente fez juntar tudo, mas está mais ou menos nos lugares onde eles deveriam ficar. Depois explicaremos porque o monte de cartas de round está ali na frente do personagem e a posição dos meeples de bandidos. O primeiro jogador ele é escolhido de forma aleatória. Uma maneira de escolher é colocar os meeples dos bandidos na mão e soltar um. Aquele vai ser o primeiro jogador. Aí, seguindo o sentido horário, depois vem o segundo jogador, o terceiro e assim por diante. Definido isso, coloca-se os meeples dos jogadores pares no último vagão e os ímpares no vagão seguinte. Para ganhar o jogo é bastante simples, sendo o bandido mais rico no final. Para isso existem as bolsas que têm valores entre 250 a 500 dólares, tem as joias que sempre são 500 dólares e a maleta que vale 1000 dólares. Outra maneira que você pode também ganhar dinheiro é sendo o maior pistoleiro do oeste. Para isso, no final do jogo, o pessoal vai ver quem gastou mais balas do seu monte de deck pessoal de bala. Certo? Quem tiver menos balas, tipo, né, no seu tambor, né, de bala, quem gastou mais vai receber os 1000 dólares. Se tiver tido um empate, cada um vai receber essa quantia. O jogo é dividido em 5 rounds, cada round com 2 fases, a Skimming e a Stealing. Na fase de Skimming, que é tipo o planejamento vilanesco, os jogadores em ordem vão jogando suas cartas de ação no centro da mesa. Aí na fase de Stealing, depois de jogarem todas as cartas, né, eles pegam elas e vão realizando as cartas na ordem. Todo início de round, os jogadores começam embaralhando seus decks pessoais. Depois ele pega 6 cartas. Essa será a mão do jogador. Aí o que acontece? O primeiro jogador no início do round vai pegar aquelas cartas de round e revelar para todo mundo ver. A carta mostrará quantos turnos terá a rodada, além de mostrar se haverá uma ação no final daquela rodada. Além disso, ela também vai mostrar se os turnos vão ser diferentes, se vai ter turnos com túneis, turnos com turnos seguidos, ou então turnos com o sentido inverso de ordem. Começando com o primeiro jogador, todos os jogadores vão fazer uma das duas opções na sua vez em cada turno. Ou vão puxar uma das cartas de sua mão e colocar virada para cima no centro da mesa. Virada para cima se algum dos turnos não estiver dizendo o contrário, né, para fazer outra coisa. Ou, ao invés de colocar a carta na mesa, no centro, ele vai puxar 3 cartas do seu deck pessoal. Então, isso acontece até todos terem feito suas ações, vai indo no sentido horário, cada um vai colocando uma carta, uma carta, uma carta, uma carta, próximo turno, primeiro jogador, uma carta, uma carta, uma carta, uma carta, até todos terem feito os turnos, ou puxando 3 cartas, ou jogando uma das cartas de ação. As cartas não utilizadas pelo jogador voltam para o topo do deck pessoal dele. Essa é a fase de Skimming. Vale salientar que existem 4 tipos diferentes de turnos. Existem os turnos normais, que você vai jogar a carta, se você escolher colocar a carta de ação, vai colocá-la virada para cima. Existem os turnos de túnel, para quem escolher jogar a carta de ação naquele turno, vai ter que jogá-la virada para baixo. Existem os turnos sequenciais, que nesse caso, o jogador da vez vai poder fazer 2 opções seguidas. Ou seja, ele pode colocar 2 cartas de ação seguidas, ou colocar uma carta de ação e pegar 3 cartas, ou pegar 3 cartas e jogar uma ação, ou pegar 3 cartas de uma vez e depois mais 3 cartas. E finalizando os turnos de turno invertido. Quando você chega nesse turno, o primeiro jogador vai jogar, sendo que aí o próximo jogador vai ser na ordem inversa, vai ser anti-horário. Então, o primeiro jogador e depois o jogador à direita dele. Na fase de Stealing, o primeiro jogador pega aquele monte de cartas criado durante a primeira fase e vira ele. Então ele começa a anunciar as ações à medida que elas são reveladas na ordem que foram colocadas. Uma vez realizada a ação, a carta é devolvida para o seu dono, que volta para o deck pessoal dele. No final, se houver alguma ação
na carta de round, ela é realizada após todas as cartas forem usadas. As ações são obrigatórias, mesmo que seu plano inicial não vá dar certo. Os jogadores eles embaralham seu deck pessoal com as cartas de bala que já ganharam, né, durante o jogo, né, incluindo aquelas que vocês ganharam justamente naquele round, né. E aí o que acontece? O jogador à esquerda do primeiro jogador se transforma no primeiro jogador. E aí ele recebe aquele monte de cartas de round, fica na frente dele e encerra o round. Aí começa um novo. Muito bonito, mas não dá para saber o que fazer sem antes entender as cartas de ação. Então vamos entendê-las. A carta de movimento faz sua peça se movimentar para um vagão adjacente quando está dentro do trem. Quando você está em cima, você pode se movimentar até 3 vagões de distância. A locomotiva é considerada um vagão. Se você colocou essa ação, você tem que se mover. Outros bandidos não impedem seu movimento. Mudança de andar. Se você está embaixo, vai para cima. Se você está em cima, vai para baixo. Delegado. Você pode mover o delegado para um vagão adjacente a ele, na direção da sua escolha. Só que ele não pode sair do trem, por sinal, nem os bandidos. Atirar. Você escolhe um dos seus oponentes como alvo e entrega para ele uma de suas cartas de bala, que é essa aqui, ó. E aí, quando entrega, ele coloca essa carta no topo do deck pessoal dele. Você não pode atirar em um bandido no mesmo espaço que você, nem no delegado. Mas aí existem algumas diferenças em relação à linha de tiro para você escolher como alvo. Quando dentro do trem, o alvo deve ser um outro bandido a um vagão de distância. Se mais de um puder ser atingido, você deve escolher quem. Bandidos a mais de um carro de distância não podem ser alvos. Não, aquele é o delegado. Não pode ser alvo esse cara aqui. No teto não há limite de distância. Você pode ver que se ela está ali e ele está ali, ela usar a carta de tiro, ela pode entregar para o bandido azul. Mas, assim, existe no teto a questão de você ter que atirar no bandido mais próximo a você. Por exemplo, bota o branco e o vermelho lá em cima. Nesse exemplo aqui, se ela usar a carta de tiro, ela não pode mais atirar no bandido azul, porque o vermelho e o branco são os mais próximos a ela. Só que ela não vai ser obrigada a atirar no vermelho. Quando dois bandidos estão no mesmo vagão, no teto, ou embaixo também, eles são considerados lado a lado. Ou seja, ela quando for atirar pode escolher ou o vermelho ou o branco. Se você não acertar ninguém com o seu tiro, você não removerá a carta de bala do seu monte pessoal. Isso é importante. Você vai dar o tiro, mas ele não vai ser entregue para ninguém. Então você continua com o seu tambor cheio. Assalto. Você pega o marcador de saque no chão onde você está. Você escolhe a sua escolha. Você não pode roubar dentro do vagão estando no teto. Mas às vezes vai ter marcadores de saque que vão estar no teto e você pode roubar estando no teto. No caso das bolsas, ao pegar, você pode olhar o valor da mesma antes de esconder. Soco. Escolha um bandido no mesmo vagão ou teto que você. Aquele bandido perde um marcador de saque, deixando no chão do local onde você está. Se você escolher uma bolsa, você não pode olhar o valor dela. Além disso, você deve colocar a peça do oponente em um local adjacente válido. No caso, para frente ou para trás do andar que vocês estejam. Nesse caso, ela só pode colocar ele para frente, porque senão ele ia cair do trem, não pode. O delegado é um cara bem bravo e nenhum bandido consegue ficar no mesmo vagão que ele, fugindo imediatamente para o teto. Ou seja, se por algum motivo você ficar dentro do vagão do delegado, o jogador leva um tiro neutro. Ele coloca no topo do deck dele, do deck pessoal, e move sua peça para o teto da cabine, onde o delegado está. Levou um tiro, né? Levou um tiro. Exatamente. Então, as possibilidades do delegado ficar no mesmo vagão que a pessoa ou por algum motivo ela se mover para onde o delegado está, ou o delegado mover para um local onde a pessoa está. E outra, isso pode acontecer com várias pessoas ao mesmo tempo, ou seja, imagina que está o branco, o vermelho aqui, aí pega o delegado.
e ele está na locomotiva. E por algum motivo ele se move. Ele vai para lá. Aí o que acontece? O vermelho e o branco vão levar tiros neutros que vão para os seus decks e vão para cima. Se alguém conseguir pegar ele, que é difícil. Quando acabar as cartas de balas neutras, ninguém vai receber mais cartas de balas neutras, vindo do delegado ou de evento. Muito bem. A variante Expert, ela traz um pouco mais de controle para o seu jogo, porque ela cria o descarte. Como é que ele funciona? No início da fase de skimming, o planejamento, né? Os jogadores descartam todas as cartas de bala que tem na sua mão. Aí no final da fase de skimming, eles podem manter a mão que eles têm na mão, né? Descartando as cartas de bala e descartando qualquer outras ações que eles queiram, assim, não estejam interessados, né? Durante a fase do roubo, aí o que acontece? As cartas que são entregues para o jogador depois de fazer a ação, elas vão direto para o descarte. Sendo que as cartas de bala que ele recebe vão viradas para baixo em cima do topo do deck dele, né? E toda vez quando começa o turno, você vai puxar cartas até formar 6 cartas na sua mão. Toda vez que seu deck secar, você vai embaralhar novamente as cartas do descarte e formar um novo monte. Você pode olhar as cartas do descarte a qualquer momento para você verificar o que tem e tal, essas coisas. Falta falar dos poderes dos personagens. É verdade, vamos a eles. O poder de Ghost é o seguinte: a carta de ação que ele usar no primeiro turno, ele usa como se estivesse dentro de um túnel, então vai ser virada para baixo. Isso funciona até mesmo se ele não é o primeiro jogador, então é só no primeiro turno que isso acontece. Se por acaso ele escolher no primeiro turno puxar 3 cartas, então no segundo turno ele não vai poder ter esse poder do túnel, a não ser que o segundo turno naturalmente seja um de túnel. Fiquei com a impressão que eu tinha dito túnel, mas não, disse turno, né? Então beleza, é isso aí, esse é o poder do Ghost. Cheyenne, o poder dela é o seguinte: quando você escolher socar alguém, se você escolher a pessoa perder a sacola, a bolsinha dela, ao invés da bolsinha cair no chão, a bolsinha vai na verdade para sua ficha de personagem. Você pode olhar o valor. O poder de Jungle é o seguinte: quando você dá um tiro, você escolhe a ação de tiro, o bandido escolhido vai mover-se na direção do tiro, um vagão, ou seja, pega um cara aí, qualquer, o vermelho. Ele leva um tiro, então ele vai para trás. Na verdade ele vai para frente, né, no sentido do tiro. Os tiros normais não fazem isso, então é porque o Jungle está usando a escopeta. Então você pode imaginar isso num combo, né? Se o Jungle estiver aqui embaixo, ele dá um tiro no azul, pá! O azul vai para o outro vagão, morre porque caiu do trem. Vai para outro vagão, leva um tiro também do federal e vai para cima. No caso ele leva 2 tiros. Leva 2 tiros. O do Django, que entrega para ele, e o do delegado. O poder de Bella é o seguinte: ela não pode levar ações de soco ou tiro de oponente se existir outra opção válida. Ou seja, vamos lá aqui. Então se por exemplo ela tá... Vou pegar a Rosinha. Ela tá aqui. E aí Cheyenne vai dar um soco. Ela não pode escolher Belly, vai ter que escolher o Ghost. Então ela vai dar o soco, ele vai pra cá, vai pro outro lado, vamos dizer que ele vai pra cá. Aí o que acontece? Ghost, a aproximação dele é um tiro. Ele não pode escolher Belly porque tem a opção válida de Cheyenne. Então ele vai ter que atirar em Cheyenne. Então é muito difícil você conseguir acertar Belly, porque ela é muito bonita e ela desvia os tiros e socos que vão pra ela, porque ela é muito bonita. Contudo, ela não escapa do tiro do delegado. Mesmo se for todo mundo lá junto com o delegado, todo mundo vai levar tiro, né? O delegado não cai nessas armadilhas. Já a habilidade do Tuco é poder atirar para cima e para baixo também. Ou seja, ele vai, por exemplo, deixa eu colocar ele aqui. Deixar ele aqui. Ai meu Deus. O Tuco tá dormindo. E vou deixar a Belly aqui. Certo? Então, se ele usar a opção de tiro, ele pode atirar em Belly ou em Ghost. Então ele tem 2 opções, porque ele é o único que pode atirar em pessoas em cima ou embaixo. Então se ele estivesse em cima, ele teria como opção Cheyenne e Django. E o poder do nosso amigo Doc é ter 7 cartas no começo do turno. Todo mundo puxa 6 cartas e ele pode puxar 7. Você acha que talvez isso não seja tão... Oh meu Deus, que poder enorme que ele tem. Bem, isso vai ser muito interessante quando vocês começarem a encher seu deck de tiros. Quanto mais uma cartinha, melhor para você conseguir ter opções para fazer naquele turno. Então esse é Colt Express, um jogo de ações programadas, assim, lembrando muito... Não lembrando muito, mas
lembrando o River Dragons, que a gente curte bastante, a gente tava atrás de River Dragons, e aí a gente foi por um jogo que lembrasse essas ações programadas. Aí tinha Code Express, tinha Lords of Shidit, então eu peguei esses jogos que lembravam pelo menos River Dragons que a gente tava conseguindo, né? Aí no caso, a mecânica dele é muito, assim, caótica, ele preza pela caoticidade, né? Então, tipo, você tem uma certa estratégia para você ler o que é que os outros jogadores vão fazer, mas no final das contas é muita coisa que você pode não prever, principalmente com muitos jogadores. Muitos jogadores fica a maior bagunça do universo, é muito poder acontecendo, e com 3 a 4 jogadores fica algo assim, muitas ações, muitos turnos acontecem. Muitos turnos acontecem, que é bacana também. Eu falei com o Christoph Rumble sobre uma dúvida que eu tinha sobre as cartas. Quando você pega as cartas e vai revelando uma por uma na fase de roubo, né? Se você pensar bem, você vai virar o deck e vai ficar puxando, né? Aí você não vai ver a ação, né? Sendo que aí vai ter ações que você vai ver antes de o outro cara fazer a ação. Ou seja, são as ações do túnel, né? Quando você for ver, ela tá virada pra cima. Exatamente. Então, por exemplo, um cara que eu pego uma ação aqui, pá, movimento. Mas aí todo mundo já vê que a próxima ação do cara aqui vai ser tiro. Aí vai influenciar o meu movimento aqui em cima se eu tiver a opção de não ir para a linha de tiro do cara, que agora sei que vai ter. Então, oxe, isso é um erro do jogo, ou o jogo não diz, mas eu tenho que ficar revelando debaixo da mesa. Escondido, né? Escondido. Aí eu conversei primeiro com o pessoal da fanpage do Code Express, e a menina disse: eita, é mesmo, boa ideia, faça debaixo da mesa. Não sei porque eu achei que era uma menina que estava falando comigo. Era isso que eu ia perguntar agora. Mas a entonação digitada pareceu que era, mas não sei porquê. Agora Tinha muitos carinhos? Eu acho que ela... Tem muitos smiles? Não sei. Enfim, a pessoa da fanpage respondeu isso. Sendo que aí eu fui nos fóruns, vi algumas pessoas dizendo que era assim, assado, era tipo assim, house rules, tipo, o pessoal tava indeciso. Aí eu fui no Facebook falar com o autor do jogo, Christoph Rainbow. Expliquei a minha dúvida e ele disse que não precisava esconder. Ou seja, ele realmente pode ver, dá essa chance. O que acontece? Eu acho que tematicamente isso é explicável. É assim, tá revelando as ações, né? E no túnel você não viu a intenção do cara. Mas quando você passou do túnel, você tá vendo ele fazer. Aí ele pegou no flag. Então você vai ter essa oportunidade, dependendo da sua ação, de poder escapar desse negócio. Tem um detalhe que tem gente que não vai perceber isso. Eu acho que eu não percebi isso algumas vezes e me lasquei. Então tem aquelas pessoas que são lentas. Mas tem as outras que vão... Geralmente isso acontece quando é o próprio cara que está influenciado pelo túnel seguinte. O cara que está fazendo as ações, vai, movimenta, opa, ele vai dar um tiro agora. Então não sei o que, entendeu? Mas assim, se o autor disse que não tem problema, então pode fazer na frente de todo mundo, vai revelando, e quem se aproveitar, se aproveitou. Pois é. E aí, o que é que tu achou? Bem, sobre a mecânica eu não tenho muito o que falar, eu acho ela interessante. É legal ser... não é? Ações programadas. Ações programadas, exatamente. É legal ser ações programadas. Acho muito, muito, muito massa a ideia da bagunça. Tipo, quanto mais jogadores, melhor. Eu acho que essa mecânica cabe mais quando tem mais jogadores. A gente jogou de 2 e tipo, não gostei. Outro detalhe sobre a mecânica também, tem gente que acha alguns personagens mais fortes que outros. Por isso que a gente sempre preza pela aleatoriedade de puxar o personagem. Nunca escolha assim, porque se um jogador experiente pega a Belly, é muito difícil assim acertar ele, porque ele sempre vai calcular um negócio para ficar junto de alguém. E se os outros jogadores não forem experientes, eles não vão sacar que quando eu tiver a oportunidade, atire na Belly. Se ela estiver em jogo, né? Mas tem gente que não percebe isso e vai atrás de outras pessoas. Se eles ficarem sem notar que quando tem a oportunidade, atire em Belly, ela vai provavelmente ganhar. Então, dá pra sentir que alguns personagens são mais overpowered que outros. Mas eu acho que todos eles têm a sua estratégia bacana de acontecer. Mas é aquele negócio, tem a sorte, né? Você vai puxar a carta e não vem a carta que você quer. Principalmente quando você leva muito tiro, né? Sobre a arte, eu achei muito linda. Muito, muito, muito legal. Toda a
os personagens, todos os desenhos, a ideia de ser um tabuleiro 3D, que eu achei isso fantástico. Tu já tá indo pros componentes, né? Então, vai. Mas a arte Sim, tipo, vai, pode é muito bonita. Fala, sim, componente 3D. O componente sendo em 3D, tipo, eu achei, cara, fenomenal. Tipo, instiga mais a vontade de você jogar, fica bonito na mesa. E tudo, assim, os meeples sendo de madeira, colorido, eu achei de ótima qualidade, de muito bom gosto. E voltando pra arte, ele traz a gente pra um filme de faroeste, sabe? Tipo, é muito legal. E um conselho, muito legal, joguem com soundtrack. Aí, meu amigo, vai ficar mais imerso e mais legal ainda. A única ressalva sobre o tabuleiro 3D deve ser para as pessoas com mão grande, né? Se você, minha mão pequena, já dá um trabalhozinho assim, derrubando, puxando, não sei o que. Imagina quem tem mão grande, né? Deve derrubar toda hora, né? Ou então pedir para alguém pegar o meio para botar em cima. Ou então vai assim, ó, tuf, aí pega, agora eu vou pagar. Então o jogo é muito divertido, Colt Express gostamos muito. Eu gosto mais do que ela, provavelmente, eu jogo muito mais que ela. Sozinho não joga, né? Mas joga no Board Game Arena. Ele é o vencedor do Sphere de Jars. Colt Express, uma ótima opção, é bem bacana mesmo, bem divertido, e o efeito 3D que ele traz é muito, assim, é engraçado e imersivo. Se fosse de outra maneira, eu acho que realmente não ia chamar tanta atenção. Também sobre os componentes, fica só a tristeza porque saiu, ou era não sei se foi Kickstarter, ou é uma coisa à parte que eles vendem, que é quase um playmat pro tabuleiro. É como se fosse uma vista de cima do trem, numa ponte assim, em um canyon, e bota o trem em cima. Então isso é bem melhor do que os negocinhos do lado assim, que fica mais ou menos legal, né? Você precisava ter uma mesinha embaixo que ia ficar mais legal, assim, um pano de fundo, como eles criaram, né? Que é uma venda à parte. Então, pessoal, esse foi Colt Express, um dos nossos jogos da coleção. Se você gostou desse jogo, desse vídeo, o que é que faz? Clique em gostei, adicione seus favoritos e compartilhe com seus amigos. Se vocês tiverem dúvidas sobre as regras, não se acanhem, bota aí nos comentários. Também coloque nos comentários suas percepções e opiniões sobre esse jogo aqui. E se vocês querem que ele esteja entre os lançamentos do Brasil, né? Então, o pessoal que é de editora, de loja... Calma, cachorro. Você não. Você é editor de jogo? Você é dono de loja? Não é. Então, peraí. Se você tem uma loja ou faz parte de uma editora de jogos, distribuidora de jogos, e quer que seu jogo seja apresentado dessa forma, com essas regras bem explicadinhas, entre em contato através do e-mail nerdcasa@gmail.com, que estaremos aguardando seu e-mail para a gente conversar, bater um lero, seu contato. Não, coisa profissional, seu contato. E não esqueçam de se inscrever no canal, caso você não é inscrito e caiu assim de repente aqui, gostou do vídeo, se inscreve, porque aí você vai receber as notificações e todas as novidades da Casa Nerd de primeira mão, certo? E agora é hora da nossa dica do próximo jogo. Nosso próximo jogo vai ser o seguinte, vai ser um jogo que é Dungeon Party Crawler Dexterity Medieval Fantasy Game. Mas eu acho que ele não se intitula como sendo um jogo com essa mecânica. Mas é quase isso tudinho. Tá bom, bota aí nos comentários se vocês... uma dica aí. Que jogo vocês acham? Porque essa dica tá difícil. Tá difícil? Eu acho. Então até a próxima, pessoal. Tchau. Tchau.